ela, porque procura dentre os mortos aquele que está vivo. A Bíblia diz que ela vai se alegrar, e logo depois que o anjo fala com ela, o próprio Cristo vai se manifestar e vai dizer: não me detenhas, não me toque, porque ainda não subi ao meu Pai que está nos céus, mas vai e anuncia aos meus discípulos, aos teus irmãos, que eu irei ter com eles em Jerusalém. A Bíblia diz que ela chega alegre na casa onde Pedro, Tiago, João e os discípulos estavam, e ela vai contar, ela vai narrar, ela vai dizer, ela vai entregar as boas novas de Jesus para os servos do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro e João, ouvindo ela falar aquelas palavras, eles vão correndo até onde Jesus havia sido sepultado. Chegando na entrada do sepulcro, a Bíblia diz, aleluia, que João para, mas Pedro entra. E quando Pedro entra, estava sobre aquela pedra fria um lençol dobrado. A Bíblia diz que o lençol estava caído no chão. A Bíblia vai dizer que eles voltam para a casa onde eles estavam, alegres, confirmando aquilo que a primeira missionária após a ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que eles vão dar crédito à voz daquela mulher, e a Bíblia diz que eles vão estar ali orando na presença de Deus. Jesus vai adentrar na casa. A Bíblia diz que Jesus não vai abrir a porta, Jesus não vai tocar a campainha, mas a Bíblia diz que ele vai se manifestar dentro da casa. Eu não sei se você já começou a pegar o mistério da palavra. Quem sabe você está esperando Jesus entrar. Jesus já se manifestou aqui dentro desta casa, nesta noite. Manda-lhe dizer por uma palavra profética que nessa noite, se o seu coração estiver aberto e quebrantado para tudo que Deus tem para derramar na tua vida, você vai sair daqui fortalecido, renovado, restaurado, corroborado, porque Deus, ele é fiel e vela pela tua palavra. Jesus, ele se manifesta e se apresenta, e a Bíblia vai dizer, missionário Cláudio, que durante 40 dias, diga comigo, 40 dias, Jesus irá continuar assim o seu ministério na face da terra. A Bíblia fala que em vida Jesus curou muitos paralíticos, muitos cegos, muitos cancerosos, muitos leprosos. A Bíblia diz que ele ressuscitou muitos mortos. A Bíblia chega a dizer no Evangelho de Lucas que no momento que Cristo bradou na cruz dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. A Bíblia diz que muitos dos sepulcros se abriram, e os mortos que estavam lá sepultados, pastor Osmar, ressuscitaram e voltaram para a sua casa dando glória a Deus. A menos que nessa noite não tenha crente aqui de fé e disposto a receber o novo de Deus, mas eu tenho certeza que há pessoas aqui essa noite que saiu da sua casa, do conforto da sua casa, abandonou a Netflix, o celular, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, e está aqui nesta igreja. Eu tenho certeza que se você está aqui, é porque você quer receber algo de Deus sobre a sua vida nesse lugar. Mas vamos lá, deixa eu terminar aqui minha introdução. 40 dias Jesus, ele vai realizar o dobro, diga comigo, o dobro do que ele havia feito em vida 100% homem. Como Deus agora 100%, Jesus não precisava mais colocar as mãos sobre o cego. Ele só passava e estendia as mãos, e a unção e a virtude do Espírito curavam o enfermo. A Bíblia diz que ele fez tanto sinal, tantas maravilhas, tantos milagres, que se fosse narrar, se fosse escrever, se fosse, aleluia, relatar em livros, nem toda a biblioteca da terra caberia as obras que Cristo realizou na terra. Oh meu Deus, já era para você ter levantado a mão e dado glória a Jesus, porque é esse Jesus que nessa noite está aqui para abençoar a sua vida e toda a tua família nessa noite. É sobre esse Jesus que eu quero pregar nessa noite. É sobre esse Jesus que nos fez uma promessa em Atos capítulo versículo 8, dizendo ele com a sua própria palavra: ficai em Jerusalém, até que de cima, até que do alto, não é da terra, é de cima, é do alto. Tem muita gente buscando poder, aleluia, autoridade na terra, através dos homens, mas quando a igreja se prostra, adora, se humilha, reverencia a santidade de Deus, a Bíblia diz que Deus lá de cima, aonde está sentado, ele olha para a terra e diz: Espírito
cima, até que do alto, sejais revestidos de poder. E esse revestimento se dá através do Espírito. Então, para a igreja viver uma vida de revestimento de poder, a igreja precisa viver a plenitude do Porque se a igreja não vivenciar a plenitude, missionário Cláudio, a igreja jamais na história viverá o poder real do Espírito Santo de Deus, querido. A Bíblia fala que os discípulos estão olhando para cima. Uma nuvem está ocultando Jesus, os seus discípulos. Jesus está subindo por uma nuvem de glória, e a nuvem está ocultando Jesus do olhar dos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que os discípulos estão olhando para cima, mas o coração está ficando entristecido. Os discípulos estão olhando e vendo Jesus subir aos céus. Uma nuvem está ocultando dos olhos dos discípulos a pessoa bendita de Jesus. E o coração deles estão ficando apertado, angustiado, porque agora eles sabem, estão cientes que eles não terão mais Jesus. Aleluia, homem, aleluia, filho de Deus ao seu lado, é muito menos o Cristo ressurreto, ressuscitado 100% Deus, juntamente com eles. Queridos, a coisa é muito mais profunda do que nós imaginamos. Durante 3 anos e 6 meses, Jesus, como homem, andou com seus discípulos, doutrinando seus discípulos, deixando o mandamento. Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus deixa 12 mandamentos para o seu ministério apostólico, os seus discípulos que ficariam aqui na terra, fazendo a obra que ele havia começado para a glória do Pai. A Bíblia fala que durante 3 anos e 6 meses, os discípulos olhavam a face de Jesus, os discípulos ouviam a voz de Jesus, os discípulos, a Bíblia chega a dizer que reclinavam a cabeça nos peitos de Jesus para poder ouvir as palavras que era predita pelo Mestre. Esses discípulos chamam João. A Bíblia diz que agora eles estão ficando com o coração apertado, porque eles estão vendo Jesus subir. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar e vai dizer: vocês não ficarão órfãos, porque eu rogarei ao Pai para que envie o outro Consolador. Aleluia! A Bíblia vai dizer que no capítulo 2, versículo número 4, eles estão no cenáculo, o coração apreensivo, porque eles viram Jesus subir, mas eles pegaram e abraçaram a promessa do Senhor Jesus. Eles estavam no cenáculo em Jerusalém orando, e a Bíblia vai dizer que de repente eles ouviram, eles não viram. A Bíblia diz que eles ouviram. Tem muita gente querendo ver para crer, mas apenas ouvir para acreditar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Tem muita gente querendo ver para depois crer. Não, eu ouvi para crer, para ver o milagre de Deus na minha vida. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão e adore a Jesus de Nazaré. Jesus está ao lado do Pai. Eu imagino Deus olhando para Jerusalém, para o lugar onde os discípulos estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam orando assentados. Eles não estavam de pé, eles não estavam deitados, eles não estavam de joelhos, eles estavam sentados dentro do cenáculo. E a Bíblia diz que de repente eles ouvem. Eu imagino um para o outro dizendo: mas que som é esse? Alguém vai dizer: rapaz, parece o som de um vento, e um vento veemente impetuoso. Está escrito na Bíblia com essas palavras. A Bíblia diz que de repente todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que todos começaram a falar em línguas estranhas. Ou seja, meus irmãos, não é um Deus egoísta, egocêntrico, que derrama poder sobre a vida de A, sobre a vida do B, e não derrama na vida do C. A Bíblia diz que quando o Espírito desce, enche toda a casa, e todos os discípulos recebem a bênção de Deus. Os discípulos estão ali recebendo unção, recebendo poder. Se cumpriu o que Jesus disse em Atos 8. Mas vamos lá, vamos decorrer a Bíblia. No capítulo de número 3, Pedro e João estão indo para o templo
conservar o azeite, conservar a unção. Eles haviam recebido, pastor Usmar, no cenáculo um vento viamente impetuoso. O Espírito desceu, o poder desceu, encheu a casa. Mas eles vão para a igreja orar, eles vão para o templo a hora nona buscar o Senhor, porque eles queriam mais, Queridos, quando Deus olha do céu para a terra e encontra uma igreja insaciada do poder de Deus, orando e dizendo: Deus manda mais, Deus manda mais, Deus manda mais. Deus não suporta ouvir a sua noiva pedindo e suplicando: Deus manda mais, Deus derrama mais, Deus eu quero mais, Deus eu quero apoteose, eu quero o rio de água cristalina que emana, que jorra do seu trono, Senhor. A Bíblia diz que Deus derrama poder sobre a tua igreja na terra. A Bíblia diz que no caminho para o templo, um homem paralítico, eu não sei se ele tinha família, eu não sei se ele tinha amigos. A Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, assentado a mendigar o pão. A Bíblia diz que a sociedade passava por aquele homem e virava o rosto. Por quê? Por causa do mau cheiro que habitava sobre o seu corpo. A Bíblia diz que ele era um maltrapilho. A Bíblia diz que lá vem Pedro e João andando, indo para a igreja orar, indo para o templo buscar a Deus. E aquele homem vai fitar os olhos dele e vai dizer: ei homens, judeus, dai-me uma esmola. A Bíblia diz que ele falou assim: nós não temos dinheiro. A Bíblia diz que aquele homem pediu para Pedro e João o quê? Uma esmola. E o que eles falaram? Nós não temos dinheiro. Porque crente, irmão, pode até passar na prova, mas Deus garante a vitória. Quem tem esmola para dar para crente é o diabo, irmão. Deus tem prosperidade e riqueza para o teu povo. Eles falaram: não temos dinheiro, não temos nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que Pedro tinha. O que Pedro tinha? A Bíblia diz que ele vai pegar o paralítico pela mão. Isso fala sobre atitude de fé, pastor. Tem muito crente na igreja que está orando para ver o milagre, mas não toma uma atitude de fé. Porque você abrir a boca, irmãos, e falar assim para o paralítico: levanta e anda, é fácil. Eu quero ver pegar na mão e falar: em nome de Jesus, levanta e anda para a glória de Deus. A Bíblia diz que aquele homem se levanta e se firma os seus tornozelos. A Bíblia vai dizer que lá vai o paralítico, o ex-coxo, o ex-mendigo, o ex-maltrapilho. A Bíblia diz que ele vai entrando no templo e alguns fariseus vão tentar parar. Irmão, mas ninguém para uma igreja cheia do Espírito Santo. Ninguém consegue parar um crente cheio do Espírito Santo. Não tem Satanás, não tem tranca-rua, não tem serpenita, não tem pombagira, não tem obra de macumbaria, não tem palavra de maldição, não tem fofoqueiro, não tem pranada, não tem calúnia. Nada pode parar um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E alguém vai dizer: mas espera aí, como pode, né? Este já estava lá fora, nós passávamos todos os dias e víamos ele lá na beira do caminho mendigando pão. E alguém vai dizer assim: rapaz, é ele mesmo. Mas como aconteceu? Não sei. Eu só sei que aqueles dois homens ali, que eram seguidores do tal Jesus que foi crucificado, eles estenderam as mãos e falaram em nome de Jesus: levanta e anda. E agora o homem está aqui dentro da igreja dando glória a Deus, aleluia. Talvez alguém está passando lá fora, está vendo você aqui dentro e está batendo cabeça tentando entender, mas o que aconteceu? Eles não sabem, mas você sabe. É o poder de Deus operando na tua vida. Se eu fosse aqui perguntar da onde Deus te tirou, você certamente falaria: evangelista Eduardo, Deus me arrancou do tráfico, Deus me arrancou do crime, o Senhor me arrancou lá do bar, o Senhor me arrancou lá do vício da prostituição, o Senhor me tirou de dentro das boates da vida, e eu estou aqui para glorificar o Senhor. Todos nós temos uma história, e poucos são aqueles que vão entender o que Deus fez na tua vida.
Não era nem para mim estar vivo hoje. Um revólver calibre 38 engatilhado na minha cabeça. Não tinha como correr. E eu vi a morte tragando a minha alma naquele dia. Mas eu lembrei do Deus da minha mãe. E dentro do meu coração disse: Deus não me deixa morrer com um tiro na cabeça. Irmãos, para a glória de Deus, aquela arma falhou porque Deus tinha uma obra na minha vida. Na primeira oportunidade eu consegui correr, consegui fugir. Naquele dia foi um grande livramento. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava orando pela minha vida. Não era para minha esposa ter louvado aqui essa noite. Uma jovem de 27 anos, cancerosa, com câncer no colo do útero, designado pela medicina, não poderia ter filhos, não poderia ser mãe. E nós já recebemos hoje mais de 10 profecias que nós seremos pai para a glória de Deus. Na mesma cirurgia, o médico reuniu a família e disse: olha, a cirurgia é complicada, é de alto risco. Se a sua filha, se a tua esposa, meu rapaz, voltar do centro cirúrgico, aleluia, em vida, ela poderá voltar com alguma sequela. Vocês viram aqui a minha esposa louvando, 100% perfeita, porque Deus é fiel à vida do crente daquele que ora. Ficou alguns dias usando uma sonda, e depois alguns dias os médicos retiraram a sonda e deu uma sequela na bexiga. E ela está aqui com saúde, bonita. Os cabelos não caíram porque Deus é fiel, irmãos. Quando Deus tem uma promessa, como disse o missionário Cláudio, creia, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Não é para estarmos aqui essa noite, entenda isso. Só de você estar aqui é motivo de você dar glória a Deus, aleluia, e não ficar de boca fechada. Porque muitas das vezes nós somos egoístas, somos egocêntricos. Só glorificamos a Deus se Deus fizer algo por nós. Quem é você na fila do pão, rapaz? Quem somos nós diante de Deus? Vários pecadores miseráveis, diz a Bíblia, que estamos caminhando debaixo da misericórdia do Pai, da graça do Filho e cheios do poder do Espírito Santo. Esse é você, esse sou eu. Homens falhos, pecaminosos, mas chamados por Deus para uma grande obra. A Bíblia diz que no capítulo 4, Pedro e João agora estão diante do Sinédrio. O Sinédrio está interrogando e está perguntando para eles em qual autoridade eles estavam fazendo aquilo. Com qual autoridade, com qual permissão religiosa eles estavam ali pregando o Evangelho, curando os enfermos. E a Bíblia diz que eles vão proibir Pedro e João de continuar pregando. Mas a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam vivenciando a promessa de Atos 8 na sua vida. Eles estavam debaixo de um vento veemente impetuoso, no capítulo 12, versículo 4. Eles estavam, aleluia, montando de uma grande obra missionária, aonde eles viram paralíticos andar para a glória de Deus. A Bíblia fala que eles vão olhar e vão dizer: olha aqui, Sinédrio, fique sabendo, tu é autoridade sobre os homens aqui na terra, mas nos importa pregar a palavra de Deus e anunciar o reino de Cristo e a salvação para os homens. Olha que coisa maravilhosa. Dando sequência no texto, lá no capítulo 5, a igreja está debaixo da efusão da glória. A igreja está vivenciando o novo de Deus na terra. A igreja cresce. A Bíblia fala que mais de 5.000 pessoas estão ali compostas naquela congregação. Lá estão os discípulos, aleluia, pregando a palavra, ensinando a Bíblia, falando acerca das promessas que Cristo havia deixado. E uma das promessas está em João capítulo 14. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu estou indo preparar morada para vós, mas voltarei novamente. E para Deus, Senhor, voltarás, Senhor Jesus, para vos buscar. Para onde eu estiver, vós estejais comigo também para todo sempre. A Bíblia diz que lá vem 2 crentes atribulados. Estavam na igreja, desfrutavam do Pentecoste, estavam debaixo da mesma palavra profética,
que toda a igreja ali estava, mas o coração daqueles dois crentes era sujo. O coração daqueles dois crentes ainda era marido e mulher, coisa terrível. Estava cheio, irmãos, de cobiça, de avareza. A Bíblia diz que os males que provém do coração é pronunciado pelos lábios. O coração de Ananias e Safira estava cheio de engano e de mentira. O que está no seu coração? O que nós temos em nossos corações? Escondido que apenas Deus sabe. Será que somos crentes idólatras na igreja? Olha aí, Deus. Se idolatra hoje pastores, cantores. Olha aí, Jesus. Se idolatra profetas. Irmão, o dom é de Deus, Deus usa quem Ele quer. Nós temos que servir a Jesus de Nazaré. Porque todos nós somos vasos, segundo a Bíblia, nas mãos do oleiro. Deus usa quem Ele quer, não precisamos idolatrar ninguém. O que está dentro dos nossos corações, será que é egoísmo? Egocentrismo? Será que é, irmãos, a luxúria, a vaidade excessiva? A Bíblia não diz, irmãos, que você se vestir bem é pecado. É uma vaidade, mas não é uma vaidade que te leva ao pecado. É uma necessidade física, porque nós estamos debaixo de uma constituição. E se nós andarmos nu na rua, seremos presos pelas autoridades. É atentado ao pudor. Então você precisa andar bem vestido. Mas a exceção se torna um pecado. Aquela roupa que você sabe que não glorifica Deus, e você olha na vitrine da loja e compra para usar e vir para a igreja, fazendo seus irmãos pecarem contra Deus. É isso que se torna vaidade no teu coração. É isso. É a intenção do coração, irmãos. E o que tem dentro do nosso coração, será que é contenda? Será que é discórdia? Meu Deus, a hora já se foi, só tenho mais 4 minutos para pregar. Será que o nosso coração está cheio de Deus? Será que o nosso coração está lotado da palavra? Será que quando nós abrimos a boca, o Espírito Santo de Deus direciona uma palavra? Ou será que na nossa boca só tem o seriado da Netflix do dorama? Deus está falando aqui, irmão. Deus quer que tu seja um atalaia, um arauto, mas é tão difícil, pregador, falar de Jesus, eu tenho vergonha. Mas falar da série da Netflix, você tem. Manda no zap, fulana, assiste lá. É muito top aquela série. Mas não fala de Jesus para ninguém, irmão. Nem no trabalho, nem na escola. Olha. Deus está falando. Toca no pastor, toca nos músicos. Aí. Só reclama, só amaldiçoa, espragueja. E não tem nada no teu coração que vem de Deus, não, crente? Eu acredito que tenha. Porque todos nós aqui essa noite temos a Bíblia Sagrada na nossa casa. E a Bíblia diz que a boca só fala que o coração está cheio. E se o seu coração está cheio da palavra, você será um evangelista, você será uma missionária e pregará o evangelho da salvação. Nós estávamos ali na praça, no centro da cidade, essa tarde, pregando a palavra de Deus. Estava minha esposa, o missionário Cláudio, alguns irmãos da equipe de missões, e estávamos ali, irmãos, adorando a Deus, pregando a palavra. Estava ali na praça, o delegado da cidade, na verdade, missionário Cláudio, estava ouvindo a palavra ser pregada. Uma palavra rema, viva, verdadeira, que salva, liberta, transforma, cura, leva para o céu. E é isso que Jesus quer do teu povo. Não podemos ficar acomodados, só recebendo, igual aqueles bonecos lango-lango, fica com a boca aberta, esperando descer milagre do céu. Olha aí, Deus. Você conhece, lembra do lango-lango? Você botava nas mãos e ficava apertando, aí ele dava um soquinho e abria a boca. Tem um monte de crente assim na igreja. Aqui não, em outras igrejas. Glória a Deus. Deus, manda a benção, manda a benção. Aí Deus fala assim, eu vou te mandar a benção, eu vou te abençoar. E você vai repartir com quem? Olha aí.
crente assim, irmãos. Me perdoe. Quer tudo só para ele, não divide nada com ninguém, irmão. Tem trocentas sandálias no guarda-roupa. Tá vendo a irmãzinha ir para a igreja toda semana com a mesma sandália, mas ela não pega uma sandália nova e abençoa a tua irmã na igreja. É, irmão, vou falar. Deus está mudando a mensagem que eu vou falar. O marido compra 10 vestidos por mês. Para ele, agora é um sapato por mês. Para a esposa, 10 vestidos. Em alguns lugares é assim. E ela sabe que a fulana não tem renda. O marido está desempregado. E ela diz que é cheio do poder de Deus. Mas não consegue nada no guarda-roupa e dizer: Espírito Santo, qual desses vestidos aqui eu vou abençoar a minha irmã essa noite? Se somos cheios do Espírito Santo, irmãos, temos que viver o que a Bíblia manda, temos que repartir o pão, temos que levantar para os céus, dar graça ao Senhor pela providência, mas se lembrar do irmãozinho da igreja que é necessitado também, porque não podemos querer comer filé mignon sabendo que o pastor está comendo ovo, não podemos querer sair para jantar no Santa Joana sabendo que o diácono está desempregado, sem ter comida dentro de casa. É, irmão, Deus está nessa casa aqui. E depois eu sou cheio do Espírito Santo, irmãos. Eu sou profeta. O profeta nos estende as mãos e ajuda a próxima. Você quer ver outra coisa? Nós que estamos na igreja, que estamos dizendo que somos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos liberar perdão nem mesmo para os nossos próprios parentes da família. Aí você está aqui essa noite dizendo: eu sou cheio de Deus, perdoa teu parente. Manda um zap lá para o teu irmão, pede perdão para ele. Manda um zap lá para sua prima, para o seu primo, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu tio, para a tua tia, para o teu avô, para a tua avó, e peça perdão. Ah, eu sou crente, mas eu não falo com o meu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho, certa feita, algum tempo atrás, me humilhou. Então tu não é crente, rapaz. Deus está falando, eu estou entregando tudo, irmão. Não adianta vir para cá, pastor, de capa, não, irmão, sem máscara, como disse o pregador aqui. É de rosto despido diante de Deus e da palavra e do altar da igreja. Ah, eu vou morar no céu. Mas quando a pastora pega o microfone, eu não suporto ouvir a voz dela. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas quando aquele rapaz vai para a bateria, meu Deus, faz tanto barulho, me incomoda tanto. Que céu, irmão, nós estamos indo? Onde nós só conseguimos olhar e julgar os nossos irmãos. Não conseguimos ver um fruto digno de louvor na vida de ninguém, será? Será que ninguém aqui é digno de pararmos um pouco? Diante de Deus, você é o homem de Deus. E aplaudir nossos irmãos pelas obras honrosas que eles estão fazendo para Deus. Porque hoje qualquer pessoa, irmãos, pode ir lá na rede social e semear uma contendazinha, uma intrigazinha, e daqui a pouco sai da rede social e para da igreja. Verdade. Começou lá no grupo, no WhatsApp. Daqui a pouco o pastor está com problema dentro da igreja. E estamos falando que vamos para o céu de glória. Pedro não vai dizer: não importa o que tu faças conosco, nós todavia vamos pregar a palavra daquele que nos salvou. Jesus derramou poder sobre a noiva, para a noiva ser testemunha lá fora. Nós somos a igreja de Cristo, chamados de dentro para fora. Não importa se é Cristo vive, Assembleia de Deus, quadrangular, não importa, nós somos o povo de Deus. Temos que pegar a Bíblia e ir para o campo missionário e fazer a obra do Senhor Jesus. O que o Senhor nos derrama, nos entrega aqui, nós temos que repartir lá. Eu só prego, irmão, que eu vivo. Ah, mas será que o pregador faz essas coisas? Eu estou tentando fazer o melhor para Deus. Hoje nós saímos daqui de Veracruz, fomos lá em Santa Cruz, para a glória de Deus, não é para a nossa glória não. Levaram uma compra para uma família que estava 3 dias passando fome dentro de casa. Estávamos ali na praça, pastor Luzmar, no evangelismo. Eu estava dirigindo o trabalho, depois eu preguei para a glória de Deus. Quando chegou uma jovem muito magra,
magra, muito magra, com duas crianças sujas. E o menininho veio até o irmão Cláudio e disse: eu quero um pão. Não foi isso, irmão Cláudio? Eu quero um pão, tio, eu quero um pão. Eu olhei de longe, não estava entendendo direito a reação do Cláudio, como ele está tendo aqui agora. E olhei para a criança veio assim, irmãos, puxando assim a camisa, cheia de timidez, e disse: tio, você tem pão para me comer? Eu disse: agora eu não tenho não. Eu estava dirigindo o culto, e eu comecei a ver um movimento diferente no meio do povo de Deus, aleluia. Já era Deus levantando e usando o missionário Cláudio para levantar ali uma vaquinha missionária, para fazermos uma compra e levar na casa daquela família. O irmão Cláudio foi na padaria porque viu que as crianças estavam com fome, irmãos, e chegaram ali diante da igreja. E qual seria a atitude da igreja diante daquela situação? Se fosse qualquer outro pastor, eu não tenho agora, mas vamos orar. Irmão, oração não mata a fome, não. Eu estou aqui pregando, estou cheio da fome, mas a palavra está alimentando o meu espírito, a minha carne eu vou alimentar em casa, quando eu me assentar para jantar com a minha esposa. E eu fiquei observando, o irmão Cláudio veio com pão, refrigerante, aí outra pessoa trouxe salgado, aí aquela criança, irmãos, dos dois filhos daquela jovem era autista, e ele estava comendo com tanta graça, tanta vontade. Ele comia um pão, bebia refrigerante, pegava outro pão e comia um salgado e comia um biscoito. O irmão Cláudio alegre, feliz, sentado no meio daquelas duas crianças. Quando acabou o culto, nós reunimos um grupo de pessoas e fomos para o supermercado. E estávamos ali com o carrinho, dando glória a Deus, aleluia, alegre, porque nós iríamos fazer aquilo que a palavra nos manda fazer. Jesus disse assim: se vocês todavia fizeres, aleluia, para qualquer um desses meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo, aleluia. Nós fizemos uma compra, enchemos o carrinho, colocamos no carro do irmão Cláudio e vamos, aleluia, para Santa Cruz. Chegamos lá, encontramos a casa daquela jovem. Aquela jovem estava vindo para a casa do ônibus com as suas crianças. E ao lado da casa dela tinha ali um grupo de pessoas bebendo, fumando. E nós chegamos ali, perguntamos se realmente aquela casa era a casa da Kathleen, que tinha um filho autista. Explicamos a história, falando: nós somos missionários da obra, viemos trazer aqui uma compra para essa família. Os próprios moradores falaram: realmente ela precisa mesmo, porque o marido está preso na cadeia, era pescador, mas fez coisa errada, ele está na cadeia, porque todo pecado tem uma consequência. A tua negligência hoje pode acarretar dificuldades para a sua vida. Você fechar a mão hoje quando você tem prosperidade pode acarretar escassez lá na frente para a tua casa. Então não seja mão fechada. E ali eu falei: meus irmãos, eu posso fazer uma oração por vocês? Eles colocaram um copo de cerveja no chão. O outro rapaz apagou o cigarro e disse: pastor, pode orar por mim? Eu abracei com o rapaz, um cheiro de cachaça insuportável, de maconha misturado com cigarro, e me abracei. O irmão Cláudio levantou as mãos e começamos a orar, e por todo mundo e pregar o evangelho da salvação. Mateus capítulo de número 10. Jesus Cristo mandou ir de 2 em 2. Estava eu e o missionário Cláudio, oramos pela vida daquelas pessoas, deixamos a compra e voltamos para a cruz, alegres, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Porque isso, irmãos, chama-se Evangelho de Cristo. Isso realmente é a evidência que você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Eu não estou pregando contra, irmão, costume. Eu não estou pregando contra nada. Eu estou dizendo para você que a Bíblia, ela nos ensina que uma vez que o Espírito Santo desce sobre a igreja e enche a igreja de poder, de autoridade, é para que a igreja possa exercer missões, é para que a igreja possa fazer a obra do Senhor, é para que a igreja venha sustentar as viúvas, os necessitados, o órfão. Às vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós não conseguimos abençoar a ninguém. A Bíblia diz que Pedro olha e diz assim: Ananias, tu não mentiu a mim, mas ao Espírito Santo de Deus.
ele cai morto para trás. A Bíblia diz que saíram do corpo dele para sepultar entre a safira, suas mãos, outra mentirosa. Irmão, porque tem crente na igreja, irmão, que só Deus pode fazer. Olha aí, Jesus. A mentira que ele conta parece verdade. A fofoca que ela semeia na igreja parece uma verdade. É uma inverdade se passando por verdade. E a gente muitas das vezes acredita e se deixa levar pela natureza. Aí depois que você averigua, procura entender, você vê que não é nada daquilo que a fulana disse. Mas aí você já se prejudicou, porque você passou a conversa para frente. Oh, glória! Maravilha! Aí ela vai contar a mesma história, a mesma mentira. Aí ele vai dizer, olha, os pés que levaram teu marido já chegou de volta. E agora vai levar tu. Ela, cai de volta para trás. A autoridade do Espírito Santo, irmãos, precisa ser usada. Você não pode receber o poder de Deus apenas para ter o poder de Deus. É para você usar o poder de Deus. Na tua casa, no seu trabalho, na rua, na igreja, na praça, na escola, no hospital, no presídio, aonde você estiver. Porque você tem poder na tua mão. Você tem a unção de Deus na tua mão. Não precisa temer aquele vulto preto que passa na tua casa de noite. Você nem no banheiro consegue ir. Pastor Osmar? E tem crente que é assim, irmão. Tem medo de tudo, até no escuro. Meu Deus, acabou a luz. Jesus agora pega a vela, acende o isqueiro, pisca o fósforo. Ele tem medo no escuro. Mas a Bíblia diz que nós temos autoridade nas mãos. A Bíblia fala no capítulo 6, aqui eu vou finalizar, para não enfadar a igreja, que a igreja cresce mais e mais depois da morte daqueles dois crentes. Oh, glória! Eu vou só entregar isso aqui e acabo. A Bíblia, se você ler ela, você entende que do capítulo 5 ao capítulo 6, a igreja, ela dá um estrondo. Ela expande muito rápido. Por quê? Porque não havia dentro da igreja pecado. Não havia dentro da igreja a falsidade. Não havia dentro da igreja a mentira. Não havia dentro da igreja a libertinagem. Porque tinha homens de Deus no altar da igreja, irmão. E aonde tem homem de Deus no altar da igreja, o pecado não fica escondido, não. Deus revela na palavra, Deus revela na visão, Deus revela na profecia. Mas Deus não deixa nada escondido na igreja. O Espírito vai dizer assim, olha, separai homens de caráter. Não podia ser qualquer homem, tinha que ter caráter. E cheio do Espírito Santo. E de bom testemunho diante da sociedade. E constitua sobre eles o diaconato. Para que eles possam trabalhar na igreja. Acerca dos donativos para as viúvas. Para os órfãos do templo da igreja. Para os estrangeiros que vêm, aceitam Jesus. E ficam aqui congregando conosco. 7 discípulos. Cheios do Espírito Santo. De caráter, ilibado de boa reputação. A Bíblia diz, irmãos, que dentre esses 7 estavam 2, que eu acho lindo o ministério desses 2 homens de Deus, Filipe e Estevão. Estevão se destaca porque ele começa a pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra. E a Bíblia diz que aqueles que estavam ouvindo ele pregar vão ficar furiosos. Por quê? Porque a palavra de Deus confronta a vida do pecador. Verdade, meu Deus. Um altar onde a palavra não confronta, irmãos, não é altar. Tem que ter confronto em cima do altar. O confronto da palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens vão levantar uma ira tão grande contra Estevão, que a Bíblia diz que eles vão pagar dinheiro para alguns homens malignos, maléficos, inventarem uma história, inventarem uma mentira, inventarem uma calúnia contra Estevão. E a Bíblia diz que Estevão vai ser apedrejado. Mas Estevão estava cheio do. E a Bíblia diz que a cada pedrada o que Estevão fazia, chorava. A cada pedrada o que Estevão fazia, ele pedia misericórdia aos homens. A Bíblia diz que ele olha para o céu, ele olha para cima, aonde Cristo está sentado, à destra do Pai. E a Bíblia diz que ele começa a adorar, começa a bendizer, e a Bíblia diz que o céu se abre. E a Bíblia diz que ele vê Jesus de pé, à destra de Deus. E a Bíblia vai dizer que
Na última pedrada, Estevão morre. O corpo cai, mas a alma sobe. O corpo cai, padece, mas a alma está subindo para o encontro dos braços do noivo, Jesus de Nazaré. Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé nessa noite.